As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 João, capítulo 1. Esse já é o nosso segundo livro dessa segunda série de leituras da Bíblia. Nós já lemos a Bíblia toda e agora recomeçamos com o Evangelho de João. Estamos lendo aqui agora 1 João, capítulo 1. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eita glória! Vamos lá, minha gente. Lembrando que nós começamos um novo horário, também às 9 da manhã. Começamos a leitura de Gênesis em paralelo ao Novo Testamento. Estamos lendo também o Antigo. E assim nós vamos seguindo essa trajetória. Opa, deixa eu ver aqui. Glória a Deus, vamos lá. Vamos seguir aqui esse cronograma, né? Na primeira vez nós lemos nesse cronograma, mas agora eu quero também estar aproveitando o horário da manhã para alcançar outras pessoas. E nós vamos ler também o livro de Gênesis. E na sequência aqui, às 17 horas, vamos ler 1 João, 2 João, 3 João, Mateus. E de manhã lá eu vou continuando com Gênesis, com Êxodo. E nós vamos intercalando para não ficar somente uma sequência. E eu vou marcando ali no cronograma os livros que nós já lemos. João capítulo 1 João capítulo 1 e versículo também 1 diz assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos, e que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado. Parece redundante, mas é uma forma dele dizer: olha, eu estive com ele. Aleluia. Meu nome é João, eu estive com ele. Minhas mãos tocaram a palavra da vida. Olha aí. Temos contemplado e nossas mãos tocaram, apalparam a palavra da vida. João poderia dizer: eu inclinei a cabeça no seu ombro. Que privilégio, hein, João? João poderia dizer: olha, eu inclinei a cabeça no ombro do mestre. Que privilégio do nosso irmão. As minhas mãos apalparam, tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O Evangelho começa dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira carta começa dizendo que a vida foi manifestada, que a palavra, o Verbo. Interessante aqui, voltando no versículo 1, é que ele usa também a palavra princípio. Bem, estamos lendo Gênesis de manhã, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. João, Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 1 João 1:1. O que era desde o princípio. Quando foi o princípio? O momento antes da criação de tudo é chamado de princípio. Jesus disse que Satanás é homicida e mentiroso desde o princípio. Não se escandalize com as suas mentiras, nem com os mentirosos que ele, vamos dizer assim, induz, inspira, porque ele é mentiroso desde o princípio. Aí João está dizendo que as nossas mãos tocaram essa palavra, esse verbo que era desde o princípio. Veja que há uma combinação entre o que está em João, o Evangelho, e a primeira epístola. Tá? Estava com o Pai e nos foi manifestado, ou seja, a palavra, a revelação. A palavra é o Verbo encarnado, Jesus Cristo.
a vida, né? Foi manifestada a vida é a palavra é espírito e vida. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Bem, a Bíblia não fala aqui nem de Maria, nem de nenhum santo, mas fala que a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Porque quando se fala de salvação, do plano da salvação, não envolve outras pessoas, nenhum herói da fé, nenhum mártir, ninguém. É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Estas coisas vos escrevo, essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. João começa a explicar, né? João, lendo e explicando a Bíblia, João está explicando sobre essa ação da palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? E aqui ele está dizendo, Deus é luz. Ele é chamado também de Pai das luzes. E não há nele trevas nenhuma. Então, não tente misturar as coisas. Não tente misturar as coisas de Deus com coisas do mundo. Porque a luz e as trevas não têm comunhão. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Tá? A água não se mistura com óleo. Luz não se mistura com trevas. Quando um chega, o outro sai. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que tenho comunhão, mas o meu procedimento, o meu testemunho é de quem anda nas trevas, eu estou mentindo. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se eu digo que sou o crentão, o santarrão, mas meu testemunho não combina, na verdade eu estou em trevas. Agora, se eu ando na luz, como Ele na luz está, apesar das minhas fraquezas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, pastor, o senhor peca. Sim, Paulo disse que era o maior dos pecadores, não é porque ele não me conhecia. Se ele conhecesse, ele dizia que era o João Neres. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecado e injustiça. Tem um amigo, posso citar o seu nome, pastor Jesse Aliveu? Ele disse uma coisa para mim um dia, eu nunca esqueci. Que pecado se purifica com o sangue de Jesus. Mas injustiça tem que haver reparação de danos. Eu concordo. Tem coisas que não adianta só pedir perdão. Se houve uma lesação, como a gente chama, houve um dano, uma perda, aquela pessoa tem que ser reparada, o dano que ela teve. Ela tem que ter uma reparação de dano para que a injustiça seja corrigida. Bem, essa epístola é pequena e o primeiro capítulo só tem 10 versículos. O versículo 10 termina dizendo:
Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não está em nós. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 João, capítulo 1. E esse que vos explica também é João, o nome mais bonito do planeta. E eu louvo a Deus pela sua vida. Convido que você compartilhe essa live com seus familiares, seus amigos. Se não se inscreveu, aqui no cantinho, é o cantinho de cá, se não me engano. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se que aparece. Inscreva no canal, nós já passamos os 16K, 16 mil. Quando começamos essa live, tínhamos apenas 200 inscritos. Deus é fiel, está nos abençoando e nós vamos, em breve, passar dos 20, dos 30, dos 50 e dos 100 mil inscritos. E assim mais pessoas estarão sendo alcançadas pelo conteúdo poderoso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Lembrando a você que nós estamos de manhã às 9 e de tarde às 17. Eu tirei o horário das 19, estou fazendo uma de manhã com o livro de Gênesis e vamos prosseguir aqui com as epístolas de João na parte da tarde. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu apresento teu filho, a tua serva que tem nos assistido e que está desejoso de crescer no conhecimento, na graça do Senhor, que a tua palavra, Senhor, edifique os teus filhos nessa tarde. E se alguns porventura pecaram, mas andam na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo há de nos purificar de todo pecado. Que o Senhor perdoe, traga bênção e transformação sobre a vida de cada um dos teus filhos. Abençoe também a nação brasileira e a nação de Israel, em especial a cidade de Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Paz seja convosco.